Você tem vontade de aprender teologia? Tem desejo de se aprofundar na palavra de Deus para ter mais firmeza, segurança na fé e até para poder entender mais do chamado do Senhor para sua vida? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a palavra de Deus, eu tenho um convite para fazer a você. Quero te convidar para conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos para você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Para pregar com sabedoria onde o Senhor te mandar. Para conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. A pandemia, olha só o gancho que eu vou fazer, hein? A pandemia seria um sinal de final dos tempos? Total. É. Ué, Jesus falou que haveriam sinais na natureza, Terremotos, maremotos, vulcões. Agora, é interessante porque a Bíblia diz, né, que os homens ficariam perplexos com o bramido do mar e com as ondas. Como é que fala dos homens, sabe? Falando das nações. No grego é etnos, de etnia. Não está falando de judeus. Tá falando o mundo. O mundo, das nações. Como é que você, num tempo em que não tinha televisão, que não tinha nada, você fica admirado com uma tsunami que acontece a 50 quilômetros de você? Aquela época não saberia, simplesmente. Não, teria que ser num tempo em que tudo pudesse ser visto. Inclusive tem um texto em Apocalipse, quando morrem duas testemunhas, a Bíblia diz que o mundo vai ficar feliz, trocar presentes por causa dos dois corpos que foram colocados em praça pública. O quê? Então isso não faz sentido que fosse naquele tempo. Teria que ser num tempo em que o mundo pudesse ver. Não é? Então, eu creio que isso vai acontecer, inclusive, lá no Muro das Lamentações, né? Mas o mundo inteiro vai ver pela internet. Mas isso te dá medo, te dá esperança, porque o que a gente, pelo menos as minhas interpretações das revelações, são coisas trágicas, são coisas pesadas, né? É porque eu creio, em primeiro lugar, você acha que vai ser arrebatada a igreja antes? A igreja vai ser arrebatada antes. Então, vamos colocar esse contexto. Eu não sei como você gostaria de... Posso chamar de você? Claro. Eu não sei como você gostaria de colocar isso, se dá um contexto do que é o livro do Apocalipse e depois a gente entrar um pouco mais profundo. Olha, muita gente confunde. Eu primeiro queria dizer o seguinte: você não faz uma interpretação teológica ou hermenêutica baseada numa lógica humana. Lógica humana é o quê? Por exemplo, algumas pessoas falam para mim, mas os apóstolos sofreram. Por que a igreja agora não vai ser? Isso é uma lógica humana. É um raciocínio. Minha cabeça... Não faz sentido eles terem sofrido e a gente não. Entendi. Você não pode falar isso com o texto bíblico. Você tem que ir para o texto bíblico e ver o que o texto fala. Então, quando você fala da grande tribulação, esse termo que fala de... Você já sabe que são 7 anos. De onde vem isso? Isso vem do livro de Daniel, capítulo 9, de 24 a 27. Quando Daniel está no final do período da Babilônia, que eles ficaram 70 anos lá, exilados, e Daniel, sabendo pelas profecias e a profecia de Jeremias que o exílio babilônico demoraria 70 anos, Daniel foi para lá com 19 anos de idade, era um menino, ele passou por 3 reis. E agora ele está lá com 89 anos, terminando 70 anos, ele faz um jejum de 21 dias para saber como é que ia ser a saída do povo de lá. Porque ele falou, Deus falou, o exílio vai acabar. Enquanto ele está orando, demora 21 dias e de repente aparece o anjo Gabriel. E o anjo Gabriel, ao invés de responder para ele só sobre a saída e a volta para Jerusalém, para a terra de Israel, ele conta toda a história da humanidade até o final dos tempos. Por que será que ele fez isso? Por quê? Porque o Daniel foi um profeta do fim. Entendeu? Ele é o primeiro profeta apocalíptico. Eu até vou fazer uma série de estudos de Daniel com paralelo em Apocalipse. Tem muitas coisas em comum. E dentre estas, ele começa a falar da saída da ordem, porque Ciro, né, o persa, o que ele fez para dominar a Babilônia? Os camaradas estavam uma semana enchendo a cara num banquete. O rio Eufrates tinha um braço que passava debaixo da Babilônia. A Babilônia era inexpugnável. Ela tinha 2 muralhas
a muralha exterior tinha mais ou menos uns 30 metros de altura. Era impossível. Prédio de 10 andares. E tinha a largura de mais ou menos 8 a 10 metros de largura. Nossa! Eles faziam corrida de biga lá em cima. Depois disso tinha um fosso, vinha uma segunda muralha também poderosa. Ou seja, era inexpugnável. Intransponível. Transponível. O que eles fizeram? Eles desviaram o curso do rio. Aí ficou o vão. Aí eles entraram Pelo onde era o rio. e os camaradas estavam todos enchendo a cara, eles dominaram num dia. Quando eles chegaram, a Bíblia conta que Belsazar, né, que era o rei na época, estava lá usando os cálices do templo e enchendo a cara e coisa e tal. E ele viu na parede escrita Mene, Mene, Tekel, Parsim. E ele ficou maluco, chamou os sábios, falou, o que está escrito aí? Ninguém sabia, ele chama Daniel. E Daniel traduz aquilo. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Hoje, o teu reino será tirado das suas mãos. Pesado foste Na balança e foste achado em falta. Hoje, o teu reino será arrancado das suas mãos. Quando Daniel está falando isso, entram os exércitos de Ciro. E mata todo mundo, e acaba a Babilônia ali. Só que Deus é tão tremendo que 150 anos antes, através do profeta Isaías, ele tinha chamado Ciro pelo nome. Chama de Ciro, o meu pastor. Nossa. Vai libertar o povo e abençoar o povo de Israel. Quando Daniel vem e fala aquilo para Ciro, ele fala, mas onde está isso? Aí Daniel mostra as escrituras. Aí o Ciro chega para Daniel e fala, o que você precisa para que o povo volte? Ele escreveu um decreto, ele devolveu utensílios, ele deu cartas nas províncias para que o povo voltasse. E o anjo Gabriel fala da saída da ordem, quer dizer, veja, o anjo já está avisando que ia ter a saída e que ia ter um decreto para sair. E ele começa a contar as 70 semanas. Tá. Só que a palavra semana ali, Shabua, ela tem a mesma raiz de Sheva, que é 7. Então, na verdade, não é 70 semanas de dias, 70 semanas de anos. Então, da saída até o final da 69ª, dá exatamente a data que Jesus morre. Porque ele diz que lá que vai ser cortado, ungido, e não será mais. E aí depois ele diz, e haverá mortes e destruições até o fim. É um hiato. Então, as 69 semanas de anos começaram com a ordem do Ciro do povo voltar para Jerusalém até a morte de Jesus. 70 anos. 69 anos. Semanas de anos, 69 vezes 7, dá 483 anos. Ah, tá. Você faz as contas, você sabe o dia. Eu tenho no meu canal do YouTube um estudo que você mostra o dia em que Jesus vai morrer, né? Então, Vilela, aí vem o hiato, que é o período da igreja. Mas vamos pensar assim, então. Deixa eu... Os anjos, eles têm ciência dos tempos futuros? Não, no caso, o anjo, aquele anjo Gabriel é o anjo mensageiro. Isso. Foi ele que entregou a mensagem para Maria, que ela seria mãe de Jesus. Ele é um mensageiro por excelência. Mas o anjo, ele não sabe. Ele não sabe, ele sabe do que Deus mostra para ele. Entendi. Então ele veio com aquele conhecimento. Tá. E aí, o que ele diz? Depois ele começa dizendo, 70 semanas são destinadas para o teu povo e para a tua cidade. Agora eu pergunto para você, Vilela, quem que era o povo de Daniel? O povo judeu. É. E a tua santa cidade? Que cidade é essa? Jerusalém. Portanto, as 70 semanas estão destinadas para o povo judeu. Não tem nada a ver com a igreja. A última semana, e aí ele diz, o povo de um príncipe que há de vir destruirá o santuário e a cidade. A gente sabe pela história que quem destruiu a cidade e o templo foi o general Tito, que depois se tornou imperador. Sim. Então, a gente sabe que o anticristo, ele é descendente deste Império Romano que destruiu o templo e a cidade. Porque ele diz, o povo do príncipe que há de vir
fará uma firme aliança por uma semana. É a última semana de anos. Então daí vem o entendimento da grande tribulação.